Nessa aula nós vamos começar a estudar e também aprender a projetar circuitos especiais, né? E o primeiro deles vai ser os decodificadores e posteriormente os codificadores. Primeiro vamos apresentar um conceito do que é um codificador, o que é um decodificador. Então vamos tomar como base algum tipo de sistema em que você faça o processamento de uma determinada informação de entrada e tome alguma decisão com base na informação de entrada, você vai gerar, né, uma determinada informação de saída. As informações de entrada, vamos pegar, por exemplo, um teclado, nesse caso aqui, um teclado telefônico de 12 teclas, e vamos também, a título de exemplo, pegarmos como saída o acionamento de três lâmpadas, né? Um semáforo, coisa do gênero. O sistema digital que vai processar, né, essas informações, né, de entrada, gerando determinados estados na sua saída, portanto, gerando informações de saída, eles atuam de forma a otimizar os recursos, né, disponíveis, tanto de entrada quanto de saída. E aí é onde entra a ideia, né, o conceito do codificador e do decodificador. O codificador será um circuito combinacional que nós vamos aprender a projetar ou utilizar já prontos, capaz de gerar um código de N bits de saída que identifica uma de M entradas que podem ser ativas por um nível lógico dado. Bom, suponha esse teclado. Nós temos aqui 12 teclas, portanto, teríamos necessidade de 12 chaves. Né? E se fôssemos controlar ou monitorar, né, cada uma delas individualmente, nós teríamos que ter 12 conexões do teclado com o elemento de processamento. Né? E imagine que o teclado pudesse ser maior, de 200 teclas, né, ou 100 teclas. Então você teria que ter 100 linhas de conexão para cada uma das teclas ao sistema de processamento. Isso na prática geraria alguns problemas, né, porque você teria uma quantidade muito grande de vias ligando o dispositivo de entrada com o dispositivo digital que vai processar, que vai monitorar aquela entrada. E se eles estão distantes, pior ainda, né? E aí o problema complica ainda mais. Aí é onde entra a ideia dos circuitos codificadores. Ao invés de eu ligar cada um dos meus recursos aqui de entrada com quem vai processar, eu faço uma codificação. Eu crio um circuito combinacional, que é o codificador, que ele vai monitorar cada uma dos possíveis estados aqui da entrada e vai mandar um código com uma quantidade de linhas menor. Então, ao invés de trabalhar, por exemplo, com 12 linhas, eu poderia pensar em 4 linhas. Por que 4 linhas? Porque 4 linhas binárias eu posso ter 16 combinações. Então, eu poderia ter uma combinação para cada tecla e ainda vai me sobrar aí algumas combinações que eu poderia usar, por exemplo, para indicar que nenhuma das teclas está sendo pressionada ou se mais de uma estiver pressionada, né? Então, esse codificador ele vai pegar um conjunto aqui de N bits, né, e vai identificar cada um dos possíveis bits através de um código com uma quantidade de bits menor, usando essa ideia, né, de que você, no número de bits, no sistema binário, você pode ter um número de combinações que é 2 elevado ao número de bits. Portanto, nesse caso em particular, ao invés de eu ter 12 linhas, eu teria só 4 linhas. Neste outro lado, né, a gente vem com a ideia do decodificador, que é um circuito combinacional capaz de acionar uma ou mais de M saídas a partir de um conjunto de sinais de entrada de acordo com um dado código. O que isso quer dizer? Eu tenho aqui os recursos, nesse caso são 3 saídas, 3
LEDs, 3 lâmpadas distintas, então a maneira mais simples seria eu pegar o meu processamento, o final dele, e ligar para cada uma das linhas aqui, né? Cada um dos LEDs aqui, cada um dos recursos. Quando são 3, tudo bem, é uma quantidade pequena. Mas imagine que fossem, ao invés de 3 LEDs, né, fossem 100 LEDs, né, fosse uma matriz de LEDs. Então, nesse caso, eu teria que ligar, vamos supor, 10, 20, 30, 100 linhas do meu processamento, né, da minha unidade aqui, do meu circuito de processamento, com o meu recurso externo. Né? Então, o decodificador entra para fazer o quê? Para pegar, através de um código, essa informação que quer ser ativada, né, quer gerar um determinado estado, essa informação vai ser através de um código onde eu vou poder compactar, né, numa quantidade menor de bits. E o decodificador vai pegar esse código e decodificar, como se ele fosse descascar, né, fosse detalhar para ver o conteúdo do código, qual é o LED que deve ser acionado. Como eu tenho aqui só 3 LEDs, eu poderia ter um código aqui de 2 bits. Né? 2 na 2 dá 4. Então eu tenho em 2 bits 4 informações, 4 códigos distintos. Então eu poderia associar um código para a lâmpada vermelha, um para a lâmpada amarela, um para a lâmpada verde e um para dizer que todas elas devem estar apagadas, por exemplo. Então, daqui para cá eu só teria 2 bits. Então eu já economizaria 1 bit. É claro que para esse exemplo foi muito simples, mas suponha que você tenha aqui 16 LEDs. Então eu não vou ter necessidade de ligar 16 linhas, porque eu posso gerar aqui um código de 4 bits e 4 bits vai dar 16 combinações, 4 na 2 dá 16. Então ao invés de eu ter 16 linhas aqui, eu vou ter apenas 4 linhas. É claro que do decodificador para o dispositivo final você vai ter todas essas linhas. Mas entre o processamento e a decodificação, se esse caminho for longo, né, você teria, né, um ganho muito grande em quantidade de linhas que estariam sendo utilizadas. Então, essa é a ideia do codificador e do decodificador. No fundo, eles vão ser circuitos digitais de uso específico com o objetivo de minimizar, né, o número de linhas de comunicação ou de interligação de dispositivos de entrada com o dispositivo de processamento e desse com dispositivos de saída. Então, através de um processo de codificação, você consegue resumir uma quantidade de linhas grande numa quantidade de linhas menor, né? E fazer o contrário através do decodificador. Através de um código, você ampliar, né, as ações, né, para cada um do seu conteúdo. Então, vamos pensar essa situação. Tenhamos, imagine um semáforo que tem 3 lâmpadas, então eu tenho 3 estados aqui, verde, amarelo e vermelho, e um estado aqui que nós poderíamos chamar de estado de manutenção. Eu tenho, então, na ideia do sistema aqui, eu tenho como criar um código através de 2 bits, né? Porque com 2 bits eu tenho 4 códigos distintos, e associar para cada código uma ação. Então, quando o código for 00, a ação seria desligar todas as lâmpadas, indicando uma situação de manutenção. Quando o código fosse 01, eu poderia ligar a lâmpada verde. Quando fosse um 0, eu poderia ligar a lâmpada amarela. Quando fosse um 1, eu poderia ligar a lâmpada vermelha. Então, eu abranjo as 4 possibilidades e resolvo, né, o esperado, né, de um sistema desse tipo, que era controlar cada uma das lâmpadas. Bom, notem que aqui eu basicamente tirei uma tabela verdade, né? E como tanto o codificador como o decodificador são sistemas combinacionais, né? Eles não têm realimentação, tendo essa tabela verdade onde envolvem as entradas e as saídas, eu tenho como fazer o projeto, né, através de mintermos, através de maxtermos, que vocês já conhecem bem. Então, nesse caso aqui, suponha
que D0 seja o estado em que todas as lâmpadas estejam apagadas, né? Esse estado vai acontecer quando eu tiver o A1 e o A0 em 0. Né? E nos casos seguintes, eu vou acender uma das lâmpadas. Então, eu vou chamar do caso 1, o estado 1, estado 2, estado 3. Esses estados vão ocorrer quando eu tiver essas combinações na entrada. O A1 em 0, aliás, o A1 em 0 e o A0 em 1, que é essa situação. Estou considerando o bit à direita, o menos significativo, como sendo A0, e o bit mais significativo como sendo A1, na ordem natural, né, do sistema binário. Então, o D1 significa acender a lâmpada verde. Essa lâmpada verde vai ser acesa quando eu tiver o A1 em 0 e o A0 em 1. Vou ter uma porta aqui END, ligando a lâmpada verde. Da mesma forma o amarelo. Só que aí, é claro, agora o inverso. O A1 vai ter que estar em 1 e o A0 vai ter que estar em 0. E por último, a lâmpada vermelha, quando os dois, A1 e A0, estiverem em 1, né, eu vou ter a lâmpada vermelha acesa. Portanto, dessa equação para eu ter o circuito é um passo muito simples agora. Vocês, né, já sabem fazer isso muito bem. Então, o meu decodificador ele vai ser implementado dessa forma. São 4 portas ENDs, 1, 2, 3, 4, 4 portas ENDs, onde a primeira vai indicar o estado de manutenção, e inclusive quando ela ocorrer, as demais, as 3 lâmpadas, todas as lâmpadas vão estar apagadas, né? Vocês concordam que quando o D0 ocorrer, indicando o estado de manutenção, as entradas têm que estar em 0. 0 invertido dá 1, 0 invertido dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Acende, né? Ou liga esse estado. Com isso, as demais vão estar desligadas. Né? Por que vão estar desligadas? Porque pelo menos pelo menos um bit tem que estar em 1 para que uma das lâmpadas seja ligada. Como ele está no estado de manutenção, está em 0, 0, todas elas vão ficar desligadas. Não é só aplicar aqui, né? Se eu tenho uma delas aqui em 0, né? Essa END vai dar 0. Aqui eu tenho, né? Eu esqueci de comentar, mas aqui obviamente tem os bits de entrada. Eu vou ter esses 2 inversores para poder aplicar, né? Fazer essas inversões que estão aqui nas equações. São 4 inversões, mas eu só preciso de 2 inversores, né? Porque o A1 invertido eu posso usar para essas 2 equações, né? Então eu uso para essa e para essa. E o A0 também, ele vai ser invertido 2 vezes para a primeira equação e depois aqui para a terceira equação, que é essa daqui. Então, com isso eu vou ter, então, né, um processo aqui de decodificação. Eu tenho um código de 2 bits que vai gerar 4 ações. Né? Então, eu tenho aí uma espécie de né, como eu comentei, usei uma palavra apenas ilustrativa, né? Esse circuito vai descascar, vai ver o código presente e para cada valor desse código vai gerar uma das 4 ações possíveis. Então, no projeto do decodificador binário, o circuito combinacional vai ser capaz de acionar uma das 4 saídas, correspondente a um código de 2 bits de entrada, como eu comentei. Normalmente, isso pode ser acionado, né? A saída pode ser ativa em 1, mas eu também posso ter a saída ativa em 0.